todo final de ano vem a mesma ladainha. Ah, será que o brasileiro tem chance de ganhar do europeu? Ah, será que dá pra gente ganhar o Mundial de Clubes? Mas é só um jogo, se a gente jogar retrancado a gente pode. Aliás, já tivemos exemplos como o São Paulo, como o Internacional, como o Corinthians, dá pra gente ganhar. Galera, eu simplesmente só poderia falar que não dá, mas aqui nesse vídeo eu vou explicar o porquê que não dá e porquê que muita gente se recusa a entender que a realidade mudou, o mundo mudou, essas pessoas parecem que não aceitam esse pensamento, vendendo mentiras para o torcedor. E aqui nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês, mas antes, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, ajuda o nosso trabalho a crescer cada vez mais, faça parte dessa comunidade que vem crescendo, vem ganhando seu espaço, mas eu conto com a ajuda de vocês, acho bem legal o que está acontecendo. Galera, simplesmente tem muita gente que não consegue aceitar que o mundo mudou. Por mais que a gente entenda que pensamentos otimistas eles sejam tomados na nossa mente, por conta da predominância que os brasileiros eles estabelecem para os outros países na Libertadores. A nossa distância para eles está muito grande. Ou seja, é com a certeza que o brasileiro vai ganhar a Libertadores, a gente já começa a projetar o Mundial. Só que o Mundial, ele sempre foi um torneio que ele é obsessão pro brasileiro. Ele sempre foi obsessão. Meu time é campeão mundial. Cara, isso é motivo de piada, isso é motivo de orgulho, isso sempre foi. Só que hoje, a distância tá tão grande que mesmo sendo um jogo, fica muito improvável a gente ganhar, tá? Fica muito improvável imaginar que simplesmente dará jogo. Aliás, basta a gente ver os últimos confrontos, onde os times brasileiros eles resistiram por 10, 15 minutos. E por que isso acontece? Porque hoje, diferente de antigamente, a gente está enfrentando verdadeiras seleções com vários jogadores de várias naturalidades que atuam dentro do mesmo time. E por que isso acontece e por que a gente não pode comparar com antigamente? Porque basicamente isso que aconteceu tem um nome, chamado Jean-Marc Bosman. Ali no início dos anos 90, esse atleta, ex-jogador belga, ele atuava por um time chamado RPC Liège, tá? Um time da segunda, terceira divisão da Bélgica. Ele atuava por esse time, só que chegou no momento em que seu contrato chegava ao fim. E o RPC Liège, que é a equipe que ele jogava, tentou oferecer uma renovação de salário para ele com 75% de redução. Não é 75% de aumento, 75% de redução. Ele recusou e ele queria procurar outra equipe. Outra equipe estava interessada nele, uma equipe chamada Dunkerque, da França. E ele não podia. Por que ele não podia? Porque naquela época, mesmo você ficando sem contrato e você não aceitando uma renovação, o clube detentia seus direitos de passe. Ou seja, se você transferisse, o clube é que tinha direito disso e ele poderia vetar. Como aconteceu? Isso era absurdo. Como é que um clube ele detém os direitos de passe mesmo o atleta não possuindo mais contrato? Então, o Bosman resolveu entrar na justiça e 5 anos depois ele conseguiu essa autorização e a própria justiça estabeleceu isso como uma lei e ficou conhecida no futebol como a Lei Bosman. E quais que o impacto que isso causou no mundo do futebol? Os atletas eles tiveram livre direito de se comercializar e se transferir para outros clubes, principalmente se você não estando em contrato. Então, hoje em dia, se você vê vários caras de jogadores que saem de graça de um clube para outro, é por conta disso. Se eles têm mais facilidade em negociações, é por conta disso. E também tem um outro efeito. O efeito é que, naquela época, até aquele momento, você tinha um limite de estrangeiros, lembrando que ainda tem, porém não é tão restrito, não é tão rígido quanto naquela época. Você tinha um limite de estrangeiros e o restante da equipe deveria ser formado por atletas da mesma nacionalidade do clube. Ou seja, um time que ficou muito famoso foi o Milan do Arrigo Sarri, tá? Que ele tinha 3 holandeses, tá? Mas o restante era formado por italianos.
Você teve o Napoli ali nos anos 80, com o Careca, com o Maradona, mas o restante era formado por italianos, ou seja, tinha um limite de 3 estrangeiros, mas o restante deveria ser formado por jogadores naturalizados da equipe. Ou seja, se era uma equipe inglesa, deveria ser formado por ingleses. Se era uma equipe alemã, deveria ser formado por alemães. Isso foi derrubado também com a Lei Bosman. Ou seja, agora não tem mais essa de ser obrigatório formar o restante da equipe com jogadores naturalizados daquela nacionalidade. Não tem mais essa obrigatoriedade. Agora eu posso ter um belga, eu posso ter um alemão, eu posso ter espanhol, eu posso ter italiano, eu posso ter tudo dentro do mesmo time. Ao ponto que, automaticamente quando isso acontece, e o dinheiro como ele foi se valorizando, os campeonatos como eles foram melhorando e atraindo mais patrocinadores, atraindo mais direitos de televisão, obviamente os clubes eles ganham mais. Ganhando mais, eles têm mais poder aquisitivo para reunir dentro dos seus times as melhores equipes com os melhores jogadores. Ou seja, você acaba formando seleções dentro dos clubes. Tanto que, até aquele momento, a seleção era o lugar onde conseguia reunir os melhores jogadores de fato. E os clubes, eles aos poucos foram tomando esse papel por conta dessa lei e por conta do poder aquisitivo que foi se formando. E isso foi criando um abismo gigantesco em relação ao restante do mundo. Tanto que, até o novo formato da FIFA, até os anos 2000, os sul-americanos, em confrontos contra os europeus, eles tinham mais superioridade. Por quê? Porque os talentos ficavam aqui na América do Sul. Os talentos, eles se concentravam aqui, os jogadores não tinham essa noção tanto de ganhar dinheiro. Eles jogavam pelo chamado amor à camisa, porque eles queriam seguir carreira dentro dos clubes aqui na América do Sul. E você tem uma concentração desses talentos, você consegue bater com os times lá de fora, de frente, ao ponto de conseguir vencê-los, tá bom? E vencê-los até jogando de forma bonita, beleza? Colocando na roda, etc. Com a Lei Bosman, eles conseguem pegar os nossos talentos e levar para lá e lapidar da forma como o europeu pensa o futebol. Então, não há disputa, porque o avanço do dinheiro ele foi se tornando tamanho que, se você pega o faturamento do Real Madrid, que é de 1 bilhão de euros no último ano. Real Madrid bateu o recorde de time que mais faturou na história do futebol. 1 bilhão de euros. Você pega esse 1 bilhão de euros e compara, por exemplo, com o Flamengo, que é o time que mais fatura na América do Sul. O Flamengo, ele ultrapassa 1 bilhão de reais. Atualmente, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o câmbio do euro para o real é de 6,30, ou seja, 1 euro equivale a R$ 6,30. Ou seja, o Flamengo faturou 6 vezes menos do que o Real Madrid. Eu estou falando de orçamento bilionário. Então, gente, simplesmente por você reunir os melhores talentos, você ter mais poder aquisitivo, faz com que essas distâncias aumentem cada vez mais. E isso a gente pegando na retrospectiva e fazendo uma análise das últimas finais de mundiais de clubes, você vê que os brasileiros, principalmente que enfrentaram os europeus, eles conseguiram resistir por alguns minutos. Tá? Para mim, com exceção do Flamengo de 2019, que realmente era um time muito acima da média, conseguiu fazer um bom enfrentamento com o Liverpool, de resto você viu os brasileiros sempre se resistindo. E assim também foram com aqueles que foram campeões no formato anterior do Mundial, que foi o São Paulo, que foi o Internacional, que foi o Corinthians. Eles tiveram uma postura muito clara, a gente vai se defender, tá bom? E quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai ter uma escapada e a gente vai aproveitar essa escapada para tentar finalizar. Foi assim. O São Paulo contra o Liverpool, ele teve 2, 3 finalizações, o Liverpool teve um bombardeio, 3 gols anulados e um dia absurdo do Rogério Ceni. O Internacional, ele conseguiu machucar um pouco o Barcelona, mas você via que quando o Barcelona foi para cima, o Klemer teve que fazer grandes intervenções. O Chelsea contra o Corinthians, a mesma coisa. Cássio tendo que fazer sua grande atuação.
E o Fluminense, na última final de Mundial de Clubes, ele só não tomou uma goleada ainda maior, porque o Fábio fez a grande atuação da vida. Ou seja, você ainda tem que contar com o goleiro fazendo o seu melhor jogo. Então, gente, esse negócio de 11 contra 11, que a gente pode, é impossível? Não é impossível, tá? Mas qualquer pessoa que analisa e que olha minimamente como o futebol europeu se tornou, o nível de competitividade, o nível de intensidade e a reunião de craques que esses caras reúnem, fica cada vez mais nítido que nós jogamos um futebol completamente à parte. E o que me espanta mais é que toda final de Mundial se chega à mesma conclusão. Nosso jogo, nosso estilo, nosso campeonato não é com o europeu, e sim com o asiático, e sim com o africano. Mas como sempre precisa trazer esses assuntos à tona, chega no final do ano e começa a fazer as mesmas perguntas que faziam nos anos anteriores. Será que dá? O quão acessível é o Real Madrid? O quão mal está o Manchester City? O quão mal está o Liverpool? Será que dá pra gente ganhar? Só que sempre se tira a mesma conclusão quando tem um enfrentamento. Não dá pra enfrentar. E é engraçado que o campeão europeu, ele quase sempre chega no Mundial de Clubes mal. Por quê? Porque pra eles é início de temporada, pra gente é final. Mas pra eles é início. Ainda não tá com entrosamento 100%. Vamos ver nesse novo formato do Mundial de Clubes em 2026. 2025, no caso. Que vai ser um formato diferente, vai ser no meio do ano. Só que, no formato que tá, o Intercontinental, não dá, mesmo assim. Porque ficaram falando quão acessível era o Real Madrid para o Flamengo enfrentar. Não teve. Ficavam falando que o Manchester City estava em crise e o Fluminense poderia enfrentar com o dinizismo. Não teve jogo. Então, gente, acho que é absurdo isso que ficam tentando vender pro torcedor, que há uma chance, que há uma esperança, vamos nos agarrar e que a gente é aguerrido. Gente, para. Se vier alguma coisa, veio, mas não cria essa esperança. Por quê? Porque você pode acabar se frustrando. Beleza? Quero saber o que você acha. Você acha que realmente nunca mais iremos ganhar Mundial de Clubes? Eu quero saber aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!